Saudações, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Vamos dar continuidade à nossa série então sobre a releitura de O Nome da Rosa de Umberto Eco e falando sobre os aspectos religiosos. Em vídeo anterior nós já falamos a parte 1, hoje a parte 2. Já falei do Umberto Eco aspectos narrativos quando eu falei da literatura italiana, comparando com Ítalo Calvino. Então nós estamos fazendo várias leituras de vários aspectos da obra, né? Ou seja, O Nome da Rosa, como eu disse, é um livro que pede várias leituras. Você pode analisar a narrativa, a história, o enredo. Você pode analisar o aspecto histórico, a época em que está acontecendo a narrativa, né? A Idade Média. Você pode analisar os aspectos religiosos da obra, ou seja, é uma obra enciclopédica. Então, já analisamos aspectos narrativos, né? As paródias que ele faz, está no vídeo anterior sobre literatura italiana, né? Em que eu comparo com Ítalo Calvino, que também faz esses jogos lúdicos com a narrativa. E continuando, recapitulando o vídeo anterior no aspecto religioso, nós falamos sobre a discussão aqui da pobreza. Ou seja, Cristo era um homem pobre, né? Ou Cristo era lá um príncipe da casa de Davi, um nobre, né? Ou seja, Cristo teria que ter um poder temporal, o Messias seria um poder temporal, ou esperava-se que Cristo apenas fizesse uma renovação da espiritualidade, ou seja, Cristo veio apenas, ou seja, Jesus de Nazaré veio apenas reformar o judaísmo e não criar uma nova religião. Então são vários aspectos. A questão da pobreza, continuando, né, o resumo do anterior, é a questão dos franciscanos, né? A ordem dos franciscanos é a ordem que falava da pobreza, né? Lembra aquele chavão lá da fala de Cristo, né, de que é mais fácil, né, um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu. E aí os franciscanos, a ordem de São Francisco de Assis, né, criticavam essa riqueza, né, das castas sacerdotais, da religião, enquanto o povo passava fome. Então esse é um aspecto que a gente pode ressaltar aqui dessa discussão religiosa que estava aqui. Vamos falar hoje um pouco mais sobre a questão dos movimentos heréticos. Lembrar que esta época aqui, ou seja, o século XIV, é a época da perseguição aos templários, né? Os templários foram aqueles cavaleiros andantes, né, que participaram das cruzadas, e ao longo das cruzadas eles foram enriquecendo, né, por pilhagem, por comércio, né? Então a história dos templários é longa. Humberto Eco é um especialista em história dos templários, né? Ele tem livro sobre isso, e a história do templário aparece também lá no Pêndulo de Foucault, que é um outro livro dele sobre isso. E na mesma época, a comédia, a Divina Comédia, né? Depois virou a Divina Comédia do Dante Alighieri, né? Que já falamos passando no vídeo anterior. Entre aqui, esse aqui é o volume Inferno, né? Então são 3 livros, o Inferno, Purgatório e o Paraíso, e que vai mostrando essa visão medieval, essa visão da época aqui do livro, do como é que era o universo, o cosmos, né? O cosmos era organizado a partir dessas forças, e no século, aqui, né, no Nome da Rosa, vai mencionar as heresias do século anterior, que são os cátaros, né, os albigenses, né, que são o catarismo, que era um movimento na linha do gnosticismo, que, lembrando, né, que o cristianismo teve que enfrentar ao longo da sua história vários movimentos heréticos. O que é movimento herético? O que são heresias? São outras leituras dos evangelhos, né? Assim como nós já vimos lá aspectos sobre Cristo, né, ou seja, divinização de Cristo, ou seja, Cristo era Deus encarnado, ele tinha uma substância divina e humana ao mesmo tempo. Então, essas são discussões que já existiram, e o cristianismo que nós conhecemos, o catolicismo que nós conhecemos, é o que sobrou dessas discussões. Ou seja, foram combatendo essas heresias e sobrou o catolicismo, o cristianismo de hoje, né? Então, basicamente, aqui voltando à Idade Média, né? Então, a questão de Cristo, ele era um homem comum, ele era um profeta, e depois, ao longo de 300 anos, ele foi sendo canonizado e divinizado, né? É um aspecto da discussão que a gente pode fazer a partir daqui. Os cátaros, né? A questão dos cátaros é a seguinte, olha, é aquela questão de Deus é bom, como explicar o mal, né? Deus é bom, tá? Deus é bom, como se explica o mal? Então, para os cátaros, para os albigenses, para os, né, que tinha ali a origem até nos búlgaros, né, na Trácia, que era a questão de, olha, existia um Deus
bom, que é o Deus do Novo Testamento, e o Deus mau, que é aquele Deus lá, Deus dos exércitos do Antigo Testamento. Então eles seria um dualismo, né? Seriam dois deuses, que aí é um pouco de zoroastrismo, né? A questão de um Deus bom, ter um Deus bom e ter um Deus mau, e no gnosticismo aquela ideia de que a matéria é a criação de um Deus mau, né? Ou seja, um Deus bom jamais criaria matéria, porque a matéria é má, né? A ideia de que o corpo, né? O corpo, a matéria é uma decadência, é mal. Então, esse seria, aí o Deus bom seria o Cristo, né? E o Deus mau, o diabo, no caso, né? E aí interrelacionando esse diabo com o demiurgo, com o Deus do Velho Testamento, né? Então eles têm uma leitura completamente diferente do catolicismo. E por isso o catolicismo diz que os cátaros eram heréticos e foram condenados à fogueira, e foram mesmo, né? Foram feitas cruzadas, ou seja, guerras armadas contra os cátaros, e as suas aldeias foram arrasadas ao longo do século 13, né? Estamos no século 14, aqui 1300, no século 1200, que é dos franciscanos também, né? Era outra, só que os franciscanos conseguiram entrar em acordo com a Igreja Católica. Então os franciscanos foram aceitos e os cátaros não. E os cátaros foram extintos, né? Então, essa é a diferença. Agora a questão toda, mas o Deus do Antigo Testamento, se você fazer uma leitura pelo judaísmo, é um Deus que te concede o bem e te concede o mal, né? É o Deus que faz todas as coisas. Então, se o diabo existe, né? Se o diabo existe, ele é apenas um funcionário de Deus, né? Então não existiria essa ideia de inimigo de Deus. Para declararem os cátaros como heréticos, eles vão obviamente falar que não, os cátaros adoram o Deus mau, né? Os cátaros adoram o Deus mau, então eles são heréticos e merecem a fogueira. Então aí entra a Inquisição. Aqui a Inquisição é o terror, né? Basta falar a palavra Inquisição aqui que o personagem começa a gaguejar, né? Então, inclusive tem na narrativa tem pessoas que sobreviveram ao massacre dos cátaros, né? Tem personagem aqui que estava lá, mas não pode ficar falando, né? Se ficar falando, imagina, a Inquisição volta a seguir a trilha, né? Interessante. Aí essa questão o grande demonismo que existe na narrativa esse excesso ou seja, a matéria é má, o corpo é má, a sexualidade é má, e aí cria esses 9 círculos do inferno aqui do Dante, né? Você vê, o Dante ele vai criando a partir do pecado, a gravidade do pecado. Você vai lá do paganismo, você está num ciclo do inferno. Aí vai lá, a gula, a luxúria, a ira, a ganância, a heresia, vai afundando. A fraude, aí os assassinos, os suicidas, os hipócritas, aqueles que vendem relíquias, aqueles que abusam da fé. Aí vai descendo, aí você vai Judas, Brutus, né, aquele que matou César, até encontrar um lago congelado onde está o próprio demônio lá, né? Então, ou seja, é toda uma visão de mundo da Idade Média construída em forma de literatura. Porque é um poema épico, né? É uma literatura, mas a Divina Comédia, né? Que começa com o inferno e depois vai para o purgatório. O purgatório seria depois uma montanha. Você sai do profundo da terra, né? Imagina a geografia da coisa. Então você vai aprofundando na terra, depois tem uma montanha que você sai da montanha, né? E vai rumo ao paraíso. O paraíso são aquelas esferas da luz, né? Imagina a luz em que você encontra a presença divina. Então é toda uma cosmogonia, né? Uma cosmologia. É todo dessa forma aqui o mosteiro aqui, a ordem monastérica aqui do Nome da Rosa, seria uma forma de microcosmos, né? Ou seja, a partir deste microcosmo, ou seja, tudo está aqui dentro, conhecimento está aqui dentro, a ignorância está aqui dentro, o demonismo está aqui, várias ordens heréticas estão aqui, você tem inquisidor aqui, você tem monges franciscanos. Então, dentro desse, ele conseguiu condensar numa narrativa várias visões de mundo, né? Inclusive a visão dantesca, tem descrições do inferno, por exemplo, né? Todo livro medieval tem que ter uma descrição do inferno, né? Isso é clássico. Igual todo romance do século XIX tem que ter uma cena de duelo. Pode ver, uma cena de duelo, romance do século XIX. Romances medievais tem que ter descrição do inferno. Então, ele coloca essa questão, mas toda a questão é essa: se Deus é bom, como explicar o mal? E aí vários personagens, né? Sendo que a solução seria aquela que já era do judaísmo, né? Do livro de Jó, que é Deus traz o bem e Deus traz o mal, Deus traz a paz e Deus traz a guerra.
Deus faz todas as coisas vêm de Deus e todas as coisas voltam para Deus, né? Então, quando você cria, Deus é bom, e aí você tem que explicar o mal. Então é outro Deus, é um Deus que Deus criou um ser bom, esse ser ficou mal, né? Sim, Deus é onisciente e criou um ser que ficou bom e ficou mal, e aí esse ser mal vira inimigo de Deus, e aí esse ser mal que explica o mundo, o ser mal. Ou então o pecado do homem, né, a cadeia alimentar era santa, e depois que o ser humano pecou, aí o leão começou a comer o carneiro, né? O peixe grande começou a comer o peixe pequeno, e aí a natureza ficou má. Então, devido à queda de Adão e Eva, a natureza ficou má. Deus criou a natureza boa, e aí a natureza, né? Então são várias explicações todas para a questão de Deus ser bom. Então, a primeira questão é dizer, Deus é bom. Deus é bom, então você tem que explicar o mal. E aí entra toda a questão. E aí há essa ampliação do Deus do mal, né, para explicar a matéria, a explicação do Deus do mal, e o Deus do mal aí amplia-se o demonismo, amplia-se o diabo com os deuses pagãos são demonizados. Você pega os deuses dos pagãos e demoniza. E aí você cria toda uma fantasmagoria do inferno, que é onde o mal reina absoluto, né? Então onde as pessoas são torturadas e tal. Então isso é a visão medieval, né? Ou seja, existe um Deus lá nas alturas e existe o demônio aqui embaixo reinando. Então seria como se o diabo fosse o senhor do mundo, né? Então, até no catarismo isso. Agora, a visão que aqui é discutido do catarismo, né? E a visão que a Igreja Católica passou do catarismo é a visão de quem dominou o catarismo. Se nós temos poucas versões dos vitimados, no caso, né? Já que eles foram extintos, já que cruzadas inteiras foram lá para exterminar essa heresia. Então nós temos a visão dos católicos da heresia, né? Hoje que os gnósticos estão recuperando algumas coisas dos escritos, algumas coisas dos pensamentos dos cátaros, né? Então interessante essa questão de, vamos depois falar no próximo vídeo, ainda partindo dessas questões aqui, do papel da mulher também na narrativa por exemplo, os católicos conservam, que ele mostra, né, a questão do nome da rosa, os católicos ainda conservam a questão da adoração a uma figura feminina, né, que no caso é a Maria, mãe de Deus, né? Então ela aborda também essa questão, podemos elaborar mais essa questão, porque, por exemplo, das religiões que tem no Ocidente, patriarcais, é a única que ainda tem uma figura feminina, porque as outras religiões aboliram totalmente a figura feminina dessas duas narrativas. Aquela questão da deusa, né? Antigamente tinha a deusa, que é o matriarcado, depois você tinha uma deusa e um deus trabalhando junto para criar o mundo, depois você tem um deus que a partir do corpo da deusa cria o mundo, e você tem o Deus que cria tudo sozinho, que aí já é patriarcado, no judaísmo, né, depois o cristianismo, o islamismo. Mas interessante a questão que no gnosticismo tem a figura da Sofia. A Sofia é a sabedoria divina, né? Então ela também é a figura da deusa, né? Porque até no início do judaísmo ainda tinha a questão do Deus e da deusa, lado a lado, assim como tinha lá no Egito, né? Você tinha Ísis e Osíris, né? Etc. Então pode ser trabalhada essa questão também mas aí seriam as origens da religião, ou seja, em que níveis chegou-se do matriarcado ao patriarcado e gerou-se, e por que na reforma cortou-se completamente os laços com qualquer tipo de matriarcado, né, que ainda é conservado no catolicismo, porque no lugar, né, da figura feminina, que alguns identificam o Espírito Santo também, né, existem correntes que o Espírito Santo seria a feição feminina de Deus, né? Porque Deus é homem, por que Deus é pai? Porque Deus pode ser pai e mãe, né? Então, são discussões da teologia, né? Não vamos entrar em questão da teologia, analisando essa linha do tempo, né? Para falar em questão de origem, então vamos dar dica de leitura, né? Vamos sempre dar uma dica de leitura. No vídeo anterior eu falei da questão o mundo de Sofia, só que na religião, que é um livro da Catherine Clement, né? E aqui hoje a dica é do nosso amigo Jens Assor Said, que fez um estilo assim, teatro, poesia, diálogos platônicos, o Nascimento das Religiões, ou seja, a Invasão ou o Nascimento das Religiões, que é um livro em que ele trabalha justamente, ou seja, será que essas religiões são invasões alienígenas, né? É muito irônico, né? Ele usa muito de ironia e há um estilo muito de diálogo, né? Ele gosta muito de diálogo, bem platônico, assim, bem teatro. E ele trabalha muito. Será que
Inclusive eu escrevi um ensaio sobre esses livros dele, né? Eu vou deixar em link aí. Será que nas primeiras religiões seria um plano alienígena para enfraquecer o povo da Terra e para invadir a Terra? Interessante, é muito interessante. Mas ao mesmo tempo tem aspectos históricos, ele trabalha aspectos históricos, ele conhece, né, essas evoluções desse plano das religiões, do matriarcado, do patriarcado, né? Há 10 mil anos atrás, aquela questão dos arqueólogos, né? De 10 mil anos atrás surgiu as religiosidades, né? Os deuses são as forças da natureza. Porque antes, por exemplo, nos túmulos, né? Ou seja, os humanos não enterravam os seus antepassados, mas com o tempo passaram, tanto que as marcas das migrações dos povos são marcadas pelos túmulos, né? Muitos povos se sabem onde eles habitavam pelos túmulos. E antigamente, antes, né, não se enterravam os mortos. O que acontecia com os mortos? Tinha outros povos que deixavam os mortos para as aves do céu, né? Então tem essas questões também. O vírus da religião, que já é na época da pandemia, né, já é mais uma ironia mais profunda ainda, ou seja, que a religião seria causada por um vírus, né? Seria causada por um vírus, e aí as pessoas sofreriam alienações, alucinações, e passariam a crer em divindades, né? É outra ironia, mas é muito interessante que como ele trabalha as várias versões, né, para a explicação do bem e do mal, e aí as pessoas vão sendo contaminadas, e aí a ciência tenta criar a cura, mas não adianta, porque as pessoas já estão infectadas, e aí quem vai sendo infectado leva outras pessoas a serem infectadas pelas alucinações religiosas, né? É interessante. No próximo vídeo nós vamos falar mais do nome da rosa, claro, né? E mais sobre religião, para finalizar a complicada releitura de O Nome da Rosa, né? Lembrar que igual eu falei no último vídeo, né? 20 anos atrás nós lemos a primeira vez, e agora estamos, por indicação do nosso amigo Leci Souza, fazendo a releitura dessa enciclopédia da literatura moderna, que é O Nome da Rosa. Então aguardem a terceira e última parte do próximo vídeo. Obrigado pela atenção e compartilhe.